Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. O relato a seguir pode parecer uma história fantástica, mas prometo que foi algo que realmente experimentei. Nasci no Mississippi no início dos anos 1970. Quando eu era criança, fui adotado por um casal que no início parecia legal, mas que mais tarde se revelou abusivo. À noite, eu chorava e implorava a Deus que me levasse embora. Eu sabia que não era realmente querido pelos meus pais adotivos, nem pelos meus pais naturais, que me entregaram para adoção em primeiro lugar. Meu pai adotivo continuou a me bater no primeiro ano do ensino médio e, quando finalmente decidi me defender, bati tanto em meu pai adotivo que a polícia foi chamada. Contudo, a polícia não quis ouvir que eu estava a agir em legítima defesa e fui acusado de agressão e mais tarde condenado pelo tribunal a passar 6 meses em detenção juvenil. Após meu período na detenção juvenil, fui resgatado por uma assistente social e colocado de volta em um lar adotivo, pois meus pais adotivos decidiram que não me queriam mais. Naquela época, eu perguntava a Deus sobre meu propósito na terra e o que havia em mim que parecia atrair o desprezo e a inimizade dos outros. No meu aniversário de 18 anos, disseram-me para deixar o lar adotivo e eu não tinha outro lugar para ir a não ser morar na rua. Naquela época, eu estava cheio de raiva do sistema que nunca parecia representar, defender ou se preocupar com o meu bem-estar, e foi por causa dessa indignação e apatia que decidi abandonar o ensino médio. Eu morava na rua e praticava pequenos furtos para poder comprar comida, e à noite deitava no chão duro e me cobria com um jornal para tentar me manter aquecido. Morando na rua, as pessoas cuspiam em mim, me chamavam de preguiçoso e faziam críticas semelhantes. Houve momentos em que eu passava fome por alguns dias seguidos e usava álcool ou drogas para tentar me sentir melhor, mesmo que me sentir melhor fosse apenas por momentos fugazes. Eu não me importava tanto com minha saúde e raciocinava que se o próprio Deus não se importava comigo, por que eu deveria cuidar de mim mesmo? Não demorou muito para que eu me viciasse nessas drogas, e meu hábito recém-formado logo se tornou caro. E foi por causa da minha necessidade de satisfazer os desejos de drogas com mais frequência, ou com doses maiores, que comecei a roubar coisas mais valiosas ou a roubar com mais frequência. Naquele dia fatídico do meu envenenamento, logo após me medicar, comecei a ter espasmos e vomitar. Finalmente acabou, pensei, enquanto meu corpo começava a desligar. Disse a mim mesmo que finalmente iria para um lugar de paz, não para o céu nem para o inferno, aliás, já que parei de acreditar que qualquer um dos lugares existia, mas sim para um lugar de escuridão e de nada. Lembro-me de que meu corpo parou de ter espasmos e lembro-me da onda de paz que tomou conta de mim e me preencheu. Então, de repente, me vi viajando 1 milhão de quilômetros por segundo através de um túnel escuro, e então essa jornada através do túnel terminou abruptamente na escuridão do vazio. Naquele vazio, me senti tão livre para explorar e me senti livre da dor que carregava em meu coração. No vazio, não experimentei alegria, mas também não experimentei tristeza. O vazio era, para mim, um lugar extremamente tranquilo, embora de vez em quando eu sentisse como se alguém estivesse me observando. Não sei quanto tempo fiquei no vazio quando comecei a falar com Deus novamente. Por que minha família me rejeitou, embora eu fosse uma boa criança? Por que você não estava lá para mim? Perguntei. Eu queria fazer as pazes com Deus e saber que, apesar do sofrimento que suportei, tudo o que suportei foi para o meu bem maior. Eu queria saber que Deus me amava. Enquanto pedia respostas a Deus, pude sentir o tempo todo que algo estava me observando. Por que é que ainda me preocupo? Perguntei retoricamente, voltando a sentimentos de amargura quando as respostas às minhas perguntas não apareceram. Amargamente resignado, desisti de fazer perguntas e foi nesse exato momento que comecei a ouvir uma voz tênue. Abra para mim e deixe-me entrar, repetiu a voz. Não posso impedi-lo, então é melhor você entrar, respondi. Então observei um pontinho de luz se aproximando a uma velocidade incrível, e essa fonte de luz tornou-se visivelmente maior à medida que se aproximava. Ao se aproximar, a luz iluminou o vazio com a luz mais brilhante, transformando-o em um lugar de luz. Achei a luz tão brilhante que tive que apertar os olhos, mas não tive aversão a estar em sua presença porque a luz era acompanhada por um amor majestoso, enorme e intenso, um amor que eu nunca tinha sentido antes nem desde então experiente. O amor era tão intenso que parecia que estava despojando a escuridão que me envolvia e se tornou uma espécie de concha protetora. O poder desse amor era tão avassalador que tudo o que pude fazer foi abraçar a transformação que ele havia desencadeado. À medida que meus olhos se acostumaram lentamente à luz, vi as silhuetas de 2 seres muito altos e, à medida que esses seres se aproximavam, pude ver que estavam vestidos com mantos amarrados com uma faixa.
O ser à minha esquerda apareceu como Jesus naquelas fotos que enfeitavam as paredes da capela que eu visitaria. O ser à minha direita, no entanto, era lindo de uma forma que excedia em muito a minha capacidade de expressar o quão lindo aquele ser era. Quem é você? E onde estou? Eu perguntei nervosamente. Não tenha medo, criança. Você nos conhece por muitos nomes. Aquele lindo ser à minha direita respondeu. Realmente? Eu conheço vocês dois. Acho que não, respondi timidamente. Samael, Satanás e Lúcifer são apenas alguns dos nomes pelos quais os humanos me conhecem, afirmou o ser da direita, presunçosamente. Meu filho, você também me chama de muitos nomes. Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, afirmou o ser à minha esquerda. Se vocês dois são quem dizem ser, como suportam estar na presença um do outro? Perguntei. Meu filho, embora as ordenanças decretadas pelo Pai sejam muito diferentes, meu irmão e eu servimos à vontade de nosso Pai, disse Jesus. Seu irmão? O Pai? Que diabos está acontecendo aqui? Como é que você chamaria Satanás de seu irmão? Perguntei. O que ele quer dizer é que nosso Pai criou todos nós. Você, eu e ele, aconselhou Satanás com desdém audível. Meu Pai nos criou primeiro, e éramos suas criações amadas, e então ele criou os humanos. Ele deu aos humanos presentes que não deu às suas primeiras criações. Ele não apenas deu livre arbítrio aos humanos, mas também lhes deu uma vida curta. Ele fez dos humanos sua prioridade. Eu estava com ciúmes de seus dons, então declarei minha soberania e minha determinação de romper o vínculo entre os humanos e nosso Pai, sibilou Satanás. Mas se fôssemos todos criação de Deus, isso não nos tornaria todos irmãos? Perguntei. Jesus permaneceu em silêncio enquanto Satanás divagava. Isso é o suficiente, Samael, disse ele finalmente. Para responder à sua pergunta, meu filho, sim, somos todos criação de meu Pai, então a resposta à sua pergunta é sim, confirmou Jesus. Ao considerar o que queria perguntar a seguir, olhei para Satanás, apenas para notar seu semblante ameaçador. Sua expressão enervante me lembrou muito de como minha família adotiva costumava me considerar. Por que estou aqui? Eu não deveria estar no inferno? Perguntei. Tão rapidamente quanto fiz essa pergunta, Jesus começou a rir da risada mais alegre que já ouvi. Jason, você esteve no inferno nos últimos 70.000 anos. Estou aqui para te entregar, disse ele. Como pode ser isso quando acabei de chegar? Eu perguntei, expressando minha incredulidade. Minhas palavras fizeram Jesus rir muito. Neste lugar o tempo não passa da mesma forma que na terra, respondeu ele. Eu pensei que o inferno fosse um lugar de fogo e enxofre, um lugar onde as almas são torturadas por toda a eternidade no lago de fogo, eu disse enquanto tentava compreender as coisas incríveis que me estavam sendo contadas. Você está certo, no entanto, essa parte do inferno está reservada para o pior de sua espécie. Satanás sorriu, e eu me encolhi ao ouvir o deleite em sua eloquência arrogante. Irmão, isso é o suficiente agora. Ele cumpriu sua pena e se voltou para nosso Pai. Você não pode mais detê-lo, Jesus reprovou. Ele é todo seu, irmão, disse Satanás antes de desaparecer repentinamente. Eu estava sozinho com Jesus e com meus pensamentos quando Jesus disse: Está tudo bem, meu filho, você pode me fazer as perguntas do seu coração. Pensei cuidadosamente sobre o que queria perguntar a ele antes de finalmente perguntar: por que meus pais naturais e meus pais adotivos me abandonaram? Por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem comigo? Jesus olhou profundamente em meus olhos antes de responder: Seus pais te amaram como meu pai te amou, embora você não consiga se lembrar do tempo que passou com eles porque era muito jovem. Sua mãe e seu pai se separaram do mundo. Quando eles morreram repentinamente em um acidente de carro. Eles imploraram ao meu pai que os permitisse retornar à terra, mas a condição de seus corpos impedia tal opção. Meu pai é conhecido por curar corpos, mas naquela ocasião, ele decidiu não intervir. Pude sentir as lágrimas começando a brotar quando perguntei a Jesus: por que Deus me deixou para ser cuidado por aquelas pessoas que não me amavam ou não se importavam comigo? Seus pais adotivos eram membros íntegros da comunidade, mas também foram corrompidos por Samael, explicou Jesus. Por que Deus permitiu que meu pai adotivo me espancasse? Perguntei. Por que você forneceu uma saída para eles? Se você não tivesse assumido esse papel, seu pai adotivo teria acabado matando sua irmã adotiva num acesso de raiva. Por causa do seu sacrifício, sua irmã nunca terá que sofrer tal violência, explicou Jesus. Por que Deus não me deu a conhecer a sua presença nem me explicou tais coisas quando lhe implorei? As respostas surgem quando alguém está realmente pronto para ouvir. Do ponto de vista da criança que está passando por tal sofrimento, ela nunca está em um espaço emocional ou mental onde as razões a impediriam de sofrer esse sofrimento, porque seu coração está muito aberto.
Nem a maioria das crianças possui necessariamente a astúcia ou maturidade para compreender. Existem outros motivos para não dar explicações que têm a ver com manter puro o coração e a mente, explicou. Eu conseguia entender o que ele estava dizendo, mas ainda sentia o peso da minha dor e do meu coração partido porque, no fundo, eu ainda era aquela criança magoada. Jesus ouviu pacientemente enquanto eu expressava minhas frustrações e, quando terminei de desabafar, Jesus avançou e me abraçou. Se alguém sabia o que eram desgosto e traição, era ele, pensei. Depois de um tempo, Jesus me soltou de seu abraço e declarou: Jazão, é hora de retornar à sua vida terrena. Por que tenho que voltar para a terra? Não há nada que eu possa esperar, exceto possivelmente mais tempo de prisão, eu disse. Venha caminhar comigo, disse ele, e foi então que começamos a caminhar. Aquele lugar iluminado pela luz de repente se transformou em uma paisagem de belos e luxuosos jardins de várias cores, e era como se uma cortina o escondesse o tempo todo. Por que tenho que voltar? Eu perguntei. Porque você ainda tem muito a fazer em sua vida na terra. As coisas vão melhorar, você verá, ele respondeu. Jesus me deu uma visão do meu futuro, e eu pude ver o que poderia esperar se eu deveria voltar. Apesar da minha relutância, concordei em voltar e, assim que o fiz, acordei em meu corpo, na parte de trás de uma ambulância. O paramédico que estava sentado ao lado do meu corpo na parte de trás da ambulância disse ao parceiro dela que eu estava vivo, e o parceiro dela, que estava dirigindo, então começou a me levar ao hospital mais próximo. Fique conosco, garoto, estamos quase lá, o motorista assegurou. Eu morri? Perguntei ao paramédico. Sim, você teve uma overdose e morreu, respondeu ela. Os médicos me testaram para descobrir como eu poderia ter voltado à vida depois de estar morto por quase uma hora, e eles não conseguiam entender como eu era capaz de retornar com a cognição funcionando normalmente. Quando tive alta do hospital, fui acusado de roubo, mas como o juiz foi solidário, não precisei passar algum tempo na prisão. No entanto, eu não tinha onde ficar, mas foi uma senhora gentil que eu conhecia desde a infância que decidiu me acolher. Ela foi a primeira pessoa a quem contei minha EQM, e foi quando expliquei a ela o que Jesus me explicou o que aconteceu com meus pais biológicos que a fez perceber que, afinal, talvez eu não estivesse louco. Ela foi a primeira pessoa a me amar de verdade e me ajudou a me formar e a me candidatar a bolsas para poder frequentar a faculdade. Ela estava lá quando obtive meu diploma de bacharel, mais tarde quando me casei e quando minha esposa e eu nos tornamos pais. Ela era a mulher que eu chamava de mãe e o anjo da minha vida. Levei um tempo para entender por que tive que passar por tudo o que fiz. Os pais adotivos que tive foram para a prisão por abuso infantil, e gosto de pensar que protegi essas crianças sendo o bode expiatório de seus abusos quando morava com eles. Quero terminar dizendo que não importa quão habilmente Satanás conspire contra nós, ele não pode nos impedir de clamar a Deus no momento de nossa maior necessidade.